A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Bem-vindos nesta noite. Que todos sintam-se em casa, pois a casa do Senhor também é a nossa casa. A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiver unidos em seu nome, Ele ali estaria presente. Amém. Então nós, nesse momento, estamos aqui unidos na presença de Deus para buscar a sua face. Por isso eu peço a todos os irmãos que estendam a mão aqui para que abençoem a minha vida, para que da minha boca saia aquilo que possa proferir bênção sobre as vossas vidas, para que o Espírito Santo venha a fluir com liberdade nesta noite sobre cada um que está aqui presente, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, coloque sua mão para cá e diga: Senhor Jesus, abençoamos a Evenilda, para que dela saia tuas palavras, que possamos ser edificados por ela. Amém? Amém. Ok, gostaria que abrisse. Hoje vamos falar de posses, confissões. Nós precisamos aprender o que é confessar a palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem no livro de Romanos 10, versículo 9. Acharam? A palavra de Deus, ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Quem já achou, diz amém. Amém. E quem não achou, diz misericórdia. Vamos ter que olhar mais a Bíblia, amém? Então, alguém gostaria de ler? Pode ler para nós? Senhor, pode ler para nós? Pode ler. Gostaria de ler? 10, 9. É 10, 9. Isso. Vamos lá. Até final? Pode ler até o 10. Do 9 ao 10. Romanos 9, 10. 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Amém. A palavra salvo, traduzida na palavra grega, significa gozo. Isso quer dizer que nós temos que ter gozo naquilo que procede do alto céus. Que nós temos que buscar a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus já tomou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades, então nós já somos sarados. Amém. Amém. Dizer curado, quando nós falamos espiritualmente e fisicamente, curado no corpo e na alma, ou salvos do pecado ou da enfermidade, é a mesma palavra. Se nós disser estou sarado, você está dizendo a mesma coisa. Se você disser estou salvo, você está dizendo a mesma coisa, estou sarado, porque uma pessoa não pode estar salva se ela não estiver sarada. Amém, é verdade. Porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então como que nós vamos dizer eu estou doente, eu sou salvo? Não, eu estou sarado. Porque com a tua boca tu vai confessar e no teu coração tu vai crer. E tudo que você disser, o será feito. Observe que no livro de Paulo, né, que nós estamos aí, no versículo 10, ele disse, visto que com o coração se crê para o quê? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Se nós fizermos a confissão para a salvação,
A salvação não vem senão depois de fazer a confissão. Isso quer dizer, como é que você vai dizer eu sou salvo se você não confessou ainda que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Jesus Cristo é o teu Senhor? Primeiramente você precisa receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, para depois você dizer eu sou salvo. Verdade. Então você precisa aprender essas coisas que antes de experimentar o resultado, isso quer dizer que você precisa primeiro confessar que você está curado para depois receber a salvação. Depois você precisa fazer a confissão para que depois você receba a bênção. Por isso que Deus dá muita importância pelas nossas palavras, por isso Deus não se agrada quando nós murmuramos, por causa que com a nossa boca nós temos que confessar o que é a salvação. E de nós só tem que proceder aquilo que procede do alto dos céus. Por isso Jesus pede para que quando estejais unidos, para que se achegais a Ele com louvores e cântico, esse seja o nosso falar. E muitas vezes nós deixamos isso de lado e falamos tantas coisas que na verdade não nos edifica. E só nos afasta da presença de Deus. Lembre-se que sempre que a confissão ela vem primeiro, depois que o sumo sacerdote da confissão nos responde, concede-nos as coisas que confessamos. Jesus é o sumo sacerdote, ele é acima de todos. Então assim, quando nós confessamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, depois que Jesus vai operar na nossa vida. Primeiro nós temos que confessar. Por isso que eu sempre digo para vocês, eu sou a pessoa mais abençoada e rica dessa cidade. Talvez todo mundo ri, olha para a minha situação e diz, não, você não é. Mas eu olho para o que diz a palavra de Deus. Ele disse que o reino dele é de paz, de amor e de justiça. Então assim, se nós temos paz, nós temos amor, nós temos uma casa para morar, nós temos roupa para vestir, nós temos comida para comer, então nós temos que estar em paz, porque Deus é o Senhor. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nós temos uma companhia esta noite, irmão. Nós temos até um cachorro que está lá fora, que ele está gritando já, então nós temos companhia. Talvez alguém esteja ouvindo aí no áudio, é um cachorro, tá? Não pense que é algo estranho, é um cachorro. Que ele está com muito frio, não é meu, apareceu, e então já demos comida para eles e fizemos a nossa parte, mas está ali. Mas que Deus abençoe o cachorro, já orei por ele também, ele já melhorou um pouco da pata dele, porque não estava podendo andar, já está andando, então isso já é graça de Deus e bênção do Senhor, amém? Amém. Amém. A palavra de Deus diz que não há salvação sem o que é confissão. Dizem confissão. Confissão. E sempre que confessamos para o quê? Para quê? A salvação. Vamos lá. Salvação. Nossa confissão faz com que o sumo sacerdote de nossa confissão nos concede o que nós cremos. Então quer dizer, quando você confessar a Deus algo, né? Você pede algo a Ele em oração, ou seja, nas suas palavras proféticas, né? Quando profetizamos algo, você só vai receber dele depois que você confessou e você creu. Por isso que você precisa crer para receber. Se você só fala e não crê, então você está lançando pérolas. Você precisa crer. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que vai a Deus, saiba que ele existe. E ele é o sumo sacerdote, aquele que vai realizar a obra na nossa vida. Amém. Então, eu gostaria que você abrisse também no livro de Efésios, né? Efésios 2:8.
no livro de Efésios 2:8, alguém achou? Pode ler. Pode ler, se achou. Alguém achou? Diz amém. Amém. E não achou? Misericórdia. Senhor, ajuda. Né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. Então, pela graça sois salvo mediante o quê? A fé. Isso não é coisa nossa, é dom de Deus. Amém. É Deus que nos acrescenta. Por isso que Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que disseres será feito. Por quê? Porque Deus é o sumo sacerdote, Ele que vai realizar em você. Então, se você creu, não importa o tamanho da sua fé, importa que você tenha fé para fazer aquilo, para fazer com que aconteça na sua vida. Está repreendido esse cachorro em nome de Jesus. Essa obra. Tá. Tem dois, parece. Eu não sei, mas algo está acontecendo, mas glória a Deus por isso. Porque Tudo coopera para o bem. nossa confissão faz com que o sumo sacerdote da nossa confissão nos conceda o que cremos, certo? Se cremos com o coração. E isso não nos leva a tomar posse naquele momento, né? Isso é uma coisa de fé. Então quer dizer, você não precisa receber naquele exato momento. Porque às vezes você confessa, você não vai receber a sua bênção naquele exato momento, mas você vai receber aquela bênção porque você creu e Deus vai trabalhar sobre aquilo que você creu e aquilo que você pretende receber. Aquilo que Deus vai querer lhe conceder, porque certas coisas Deus não quer que nós tenhamos. Mas pelo muito que nós insistimos, Deus até nos concede. Mas Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Muitas vezes nós pedimos algo e não recebemos no momento. Mesmo nós tendo fé. Mas por que não recebemos então? Porque não é o plano de Deus. E Deus sabe que se nós recebemos aquela bênção naquele momento, nós não estamos preparados para receber aquilo. Nós vamos agir de uma forma que vai ferir a Deus e muitas vezes muitos se perdem. E depois não se acham mais. Por quê? Porque endurecem o coração. Porque se ensoberbece e aí a fé, ela fica morta. Ela fica sufocada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Que Deus sim nos concede, mas quando nós cremos com o nosso coração, quando nós buscamos com amor, com intensidade e sem desfalecer. No livro de Marcos 11, alguém quer ler? Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Amém. Amém. Certo? Então, Amém. por isso digo que tudo que pedirdes orando, credes que o receber-lo-ão. Né? Então, a sua Bíblia tem um pouquinho diferenciado, mas é a mesma coisa. Né? Tudo que crer orando, sabe que vão receber. Amém. Porque Deus, Ele ouve as orações. E as palavras de Deus não voltam para Ele vazia e Ele zela para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, se Ele diz que se nós cremos de coração e buscarmos com fé nele, nós recebemos, então é porque nós vamos receber.
Então não importa o que os outros dizem, o que os outros pensam, porque a bênção é sua. Então você que sabe se você quer ganhar a bênção ou você quer deixar que o outro leva. Porque o inimigo de Deus, ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. E ele é o inimigo e não tem outro jeito. Ele não ama você. Por mais que as pessoas dizem, ai, vocês colocam muito atributo a ele. Não, ele não ama você. Ele foi banido do céu. Ele odeia você, porque ele é invejoso. Então, o que acontece? Ele não quer o seu bem. Ele não quer que você prospere. Ele faz de tudo para que você... Ele faz de tudo mesmo para mim não estar aqui ministrando a palavra para vocês. Ele faz de tudo para impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o momento que elas são ensinadas, o momento que elas creem em Deus, ele vai ter que sair. Porque o lugar dele não é em nós. Mas quem tem que habitar em nós é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o sumo sacerdote. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer. Jesus disse, se creres. Ele diz, por isso digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Amém. Certo? Amém. Então assim, aí o que? Visto que com o coração você crê para o quê? Para a justiça. E com a boca você faz confissão para o quê? Para a salvação. Amém? Amém. Então, e pela graça nós somos mediante a fé. Então quer dizer, isso não é de nós mesmos. Ninguém pode dizer, olha, eu digo você será salvo. Não. Nenhum homem daqui pode dizer você vai receber a salvação. Não. Somente Jesus Cristo é o que pode te conceder a salvação. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É Ele que concede. Por isso não adianta dizer, o fulano vai ser salvo. Não, quem é nós para dizer? É Deus que sabe quem Ele vai salvar. Uma certa mulher pediu para que Deus concedesse para que os seus 2 filhos se sentassem uma à direita e uma à esquerda do Senhor. Ele disse, isso não cabe a mim. Isso cabe só ao Pai. Como que eu posso fazer? Não tem. Então isso não cabe a Ele. Cabe somente a Deus, aquele que vai entrar no seu reino e aquele que não vai entrar. Mas para você entrar no reino de Deus, você precisa primeiramente crer. Confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida. Depois você precisa crer. E quando orares, lembra-se que quando orares, a tua oração não volta para ti vazia. Então tem que saber o que ora. Jesus disse, não sejais como tolos que chegam diante da presença de Deus e fale qualquer coisa. Não sejais murmuradores, porque Deus ouve tudo incessantemente, tudo que nós falamos. Então nós precisamos sempre observar o que diz a palavra de Deus, não o que os outros dizem, o que o mundo nos mostra. Nós temos que nos alicerçar somente no que diz a palavra de Deus. A confissão é um testemunho de fé por meio da nossa boca. Confissão é simplesmente concordar com o que Deus diz. Você entendeu? Então, se você crê e concorda com o que o Senhor Deus diz, você recebe a bênção quando você faz com fé. Dizer que Deus declara, falar as palavras de Deus, usar as expressões, declarações, reconhecer a palavra de Deus. Confissão é o único meio de fé, expressar como nosso testemunho. Então quer dizer, a nossa confissão é o nosso testemunho. Quando nós estamos rodeados de pessoas, elas sabem que você é crente. Então assim, muitas vezes o inimigo de Deus usa aquelas bocas para dizer palavras torpes, palavras feias, horríveis. Fora. Aí o que acontece? Deixa ele. Eu falei uma vez, agora tá ali. Eu falei lá na igreja, sabe, outra vez, se não vinha as pessoas, Deus ia mandar cachorro, entendeu? Então, uma vez quando eu estava ministrando na igreja, que eles não deixavam eu trazia os mendigos, eu trazia tudo que era gente lá para dentro, sem olhar quem era. E então eles começaram
tirar as pessoas de lá, não, aquele bêbado não pode entrar. Eu dizia, pelo amor de Deus, deixa o homem, não tá fedendo, senta do meu lado, né? E as pessoas não queriam que se sentasse ali. Eu dizia, vem, deixa, pode deixar. Irmã, a senhora vai botar esse homem fedido sentado do seu lado aí? Eu dizia, pode deixar, senta aí, homem, escuta a palavra de Deus. Aí de tantas vezes que eu levei pessoas pobres lá para dentro, que estavam na rua, muitos catadores de lixo, muita gente, aí eles disseram, irmã, não dá desse jeito. Aí eu disse, gente, se vocês não querem trazer pessoas, então Deus vai trazer cachorro, né? Então, às vezes, talvez Deus está querendo dizer, olha, eles não querem as pessoas, eles só querem pessoas que têm dinheiro, eles não olham para vocês, eles não amam vocês, eles amam o que você tem. Se você tem muito dinheiro, por isso que eu disse, eu sou mulher mais rica, mas eu sempre digo a Deus, não me dê riquezas materiais, sem antes tu me dar toda a riqueza de amor no meu coração, que tu me dê fé suficiente para suportar, para saber com que as pessoas normalmente se aproximam da gente quando a gente tem muita coisa. Quando você está bem, você tem muitos amigos, todos comem na tua casa, todos fazem festa contigo, mas se tu precisar de um abraço amigo, de uma palavra de conforto, tu pode contar nos seus dedos, talvez você encontre 1, 2, 3 e às vezes nenhum. Então o único amigo fiel mesmo que você vai ter é Jesus Cristo. Então você confie nele, confesse ele de coração, tenha fé nele e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe em teu favor. Porque o Espírito Santo de Deus é o que nos convence do juízo, da misericórdia, do amor. O Espírito Santo de Deus é o que faz todas as coisas na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecemos o que ele nos tem para oferecer, nós somos felizes. Nós somos felizes somente com a presença dele. Pode estar todo mundo longe, nós sentimos alegria no coração, nós sentimos amor, nós sentimos que nós não estamos só. Mesmo que todos estão rejeitando, mesmo que todos estão abandonando, nós sabemos que Deus é maior conosco. Então assim, eu digo, irmãos, que vocês fiquem sempre com a fé focada em Deus. E não olhe para o outro, para o fulano, para o beltrano, em Deus. Porque Ele vai trazer coisas grandes e maravilhosas. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, bom, até aqui vocês entenderam então, que a única maneira de ter a palavra da fé é com o quê? Com a boca. Então como é que nós vamos ter a palavra da fé? Com a boca, certo? Fale, boca. Boca. Falar o que? A palavra de Deus. Amém, glória a Deus, oh glória. Isso aí, Guri. Isso é confissão. Fazer em concordância com as coisas de Deus, certo? Sim. Então, falar a palavra de Deus, né? No Romanos 10:8, quer ler para nós? E outro abre em Apocalipse 12:11, por favor. Um pode abrir em Apocalipse 12:11 e outro em Romanos, onde que nós estávamos ali, só que no versículo 8 e outro 12. Romanos 10, isso. Versículo 8, pode ler? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém. Amém? Então, isto está o quê? Perto de ti, da tua boca. Então, isso quer dizer assim, ó, quanto mais você proferir as palavras de Deus, quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Amém. Porque as palavras vão vir até você. Está perto de você. Abre a sua boca e elas vêm. Por quê? Porque você está sempre proferindo aquilo que procede em concordância com a vontade de Deus.
Amém? Amém. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu. 11. Lendo 11. 11, 12, 11. 12, 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face de morte. Amém. Amém? Amém. Amém? Observe, a palavra nos diz que aqueles que venceram o diabo, né, fizeram no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém. Venceram no sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. Do testemunho de fé em Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos vencer como o inimigo de Deus nas nossas vidas? Pela palavra, pelo testemunho de fé em Jesus Cristo que nós vamos dar. Amém. Então isso é tão importante, o nosso testemunho de fé. Amém. Para que o diabo saiba que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus e que nós vamos vencer porque nós já vencemos, porque Cristo já venceu em nosso favor e nós somos mais que vencedor porque Ele já venceu. E pelas escrituras que estavam ao darem o seu testemunho. Então, o que eles fizeram? Pela palavra do testemunho que eles deram, isto é, pelas escrituras que eles citavam. Então, quanto mais nós citamos as palavras de Deus, quando vem a adversidade, em vez de nós murmurar, né, quando não vai bem, nós temos que fechar a nossa boca e proferir as palavras de bênção que Jesus nos ensinou. E então, Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão,